Enoque, o homem que andou com Deus e foi arrebatado, é um exemplo de fé, sendo um dos nomes mais misteriosos da Bíblia Sagrada. O significado do nome Enoque, derivado do hebraico, é o consagrado, o dedicado, o iniciado. Na tradição cristã, ele é conhecido como o homem que não morreu. Durante sua longa vida, teve a oportunidade de aprender os grandes segredos revelados pelo Criador. A história de Enoque é brevemente mencionada em apenas 3 passagens da Bíblia: Gênesis 5, Hebreus 11 e Judas 14 e 15. Outras referências provêm dos livros apócrifos. A curiosidade sobre o que aconteceu com Enoque persiste até hoje. A morte de Enoque é ainda mais misteriosa do que sua vida. Gênesis afirma que ele continuou andando com o verdadeiro Deus e não foi mais visto, pois Deus o tomou. Gênesis 5, versos 22 a 24. A forma como Deus o tomou permanece um enigma, indicando que Enoque foi arrebatado pelo Senhor, um feito compartilhado apenas por Elias. A Bíblia oferece poucos detalhes sobre Enoque, mas sabemos que em sua época a humanidade estava corrompida pelo pecado. Deus, desapontado com a condição do mundo, enviou um dilúvio que destruiu quase toda a humanidade, com exceção de Noé, bisneto de Enoque, e sua família. Enoque, filho de Jared e pai de Matusalém, viveu aproximadamente 365 anos. Pertencendo à descendência de Sete, através da qual o conhecimento de Deus foi preservado, Enoque foi uma figura crucial em um tempo pré-diluviano. A história de Enoque, narrada no livro de Gênesis, capítulo 5, verso 21, revela sua proximidade com Deus. Ele vivia afastado de um mundo perdido, onde a crença em Deus estava diminuindo. Mesmo diante da falta de fé, Enoque permaneceu firme em sua própria fé, o que agradou a Deus. Enoque era um homem de fé em um mundo sem fé, possivelmente sentindo-se isolado. Antes de continuarmos, gostaríamos de fazer uma pausa para um recado especial. Nosso canal precisa do seu engajamento para crescer e alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Você pode nos ajudar deixando seu like, comentando sobre o que achou do vídeo, compartilhando com amigos e familiares, inscrevendo-se no canal e ativando o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. Assim, você também faz parte da família Histórias Sem Fim e nos ajuda a espalhar o amor de Jesus pelo mundo. Essa firmeza chamou a atenção de Deus, que um dia se comunicou com seu servo leal, designando-o como profeta, o primeiro a ter sua mensagem revelada na Bíblia. Enoque, então, inicia a entrega da mensagem para aquele povo, uma mensagem severa que abordava as boas obras de Deus e alertava sobre o que era certo e errado, o que agradava a Deus e o que não. Provavelmente isso gerou desconforto naquela comunidade. Se hoje é difícil falar sobre a palavra de Deus, imagine naquela época, onde a Bíblia enfatiza a crueldade e a maldade naquela sociedade. Devido à sua relevância, surgiram vários livros atribuídos a Enoque, sendo o mais conhecido a versão etíope, o único cânone bíblico aceito. Por outro lado, esse livro serve como ponte entre o Antigo e o Novo Testamento, sendo muito apreciado entre os primeiros cristãos. O livro de Enoque é misterioso, composto por 108 capítulos que abordam diversos temas, como profecias e os anjos caídos. Além disso, o livro contém relatos sobre a formação do universo e a criação do mundo. Destaca-se uma história sobre a descida à Terra de cerca de 200 anjos considerados os sentinelas do céu, que se casaram com as mulheres mais belas da humanidade e ensinaram a elas diversos conhecimentos. Há também menção de 2 gigantes com olhos brilhantes que visitaram Enoque para levá-lo ao céu dos céus. O livro discorre sobre o juízo final, descrevendo como será o paraíso e os avisos de Deus para combater a corrupção na terra. Narra a viagem fantástica de Enoque até o céu e os castigos destinados aos ímpios.
As curiosidades presentes neste livro têm alimentado teorias de alguns pesquisadores, que relacionam os textos sagrados da antiguidade com a possível presença de extraterrestres no universo, os alienígenas do passado. Entretanto, o livro não é aceito em nenhum dos cânones, exceto no etíope, devido ao fato de ter sido escrito em aramaico, um idioma posterior à época de Cristo, algo que foi crucial na escolha pelos líderes. Muitos afirmam que ele não foi aceito por conter profecias relacionadas a Cristo. Há diversas referências possíveis no Novo Testamento ao primeiro livro de Enoque, sendo as mais claras encontradas na Epístola de Judas. Judas 6 lembra dos anjos que não permaneceram dentro dos limites de sua própria autoridade, abandonando o lugar onde moravam, sendo mantidos em correntes eternas na escuridão por Deus, guardados para o grande dia do julgamento. Judas 14 menciona Enoque, da 7ª geração a partir de Adão, que profetizou sobre o Senhor vindo com muitos milhares de seus anjos para julgar todos. Até certo ponto, o livro de Enoque foi aceito na igreja cristã primitiva, mas posteriormente foi excluído do cânone bíblico. Ainda é muito discutido devido ao fascínio de grupos cristãos heréticos como os maniqueus, que cultivavam uma mistura de diversas doutrinas de elementos iranianos, gregos, caldeus e até egípcios. Mesmo nos escritos judaicos, até o final do século antes de Cristo, não há menções ao livro de Enoque. No entanto, acredita-se que exista certa influência dele devido à existência de anjos caídos e gigantes. Entre os judeus, existia um grupo denominado Cam, que detinha diversos escritos bíblicos, inclusive o livro de Enoque. No entanto, ainda se discute a validade dos documentos desse grupo como autênticos, pois contam com influência de outras culturas. Vamos ler o início do livro, capítulo 1, que traz as palavras das bênçãos de Enoque para os eleitos e os justos nos tempos da tribulação. Enoque, um homem justo que estava com Deus, respondeu e falou com Deus enquanto seus olhos estavam abertos, vendo uma santa visão dos céus. Ele ouviu e entendeu coisas que não teriam lugar em sua geração, mas sim em uma geração futura, por causa dos eleitos. Ele profetizou sobre o Deus do mundo, que aparecerá com poder nos céus, causando temor e tremor. O livro de Enoque, capítulo 1, é poético e profético, contendo grandes mensagens e fatos interessantes. Podemos estudar e ler o livro de Enoque, assim como outros livros apócrifos, tratando-os como documentos históricos interessantes, mas falíveis, não como a inspirada e autoritária palavra de Deus. Oremos. Querido Deus, neste momento de reflexão e aprendizado sobre a história de Enoque e seu livro, elevamos nossos corações a Ti. Reconhecemos, Senhor, a diversidade de ensinamentos presentes na Tua palavra, inclusive naquelas que, como o livro de Enoque, foram excluídas do cânone bíblico. Agradecemos por nos permitir explorar e entender mais sobre a profundidade da fé e das mensagens proféticas contidas nesses escritos. Assim como Enoque andou contigo e recebeu visões dos céus, que possamos também buscar uma proximidade contigo em nossa jornada espiritual. Senhor, que a sabedoria e discernimento que Enoque demonstrou ao falar das boas obras e alertar sobre o certo e errado, nos inspirem a viver uma vida alinhada aos Teus princípios, que nos tempos de tribulação possamos rejeitar a iniquidade e o mundanismo, permanecendo firmes na Tua luz. Dá-nos a compreensão para discernir entre as diversas doutrinas, inspirando-nos a buscar a verdade contida na Tua palavra. Que o conhecimento adquirido nos impulsione a uma fé mais profunda e a uma vida de retidão diante de Ti. Agradecemos por seres o Deus do mundo, o Santo e Poderoso, que um dia pisará sobre o Monte Sinai. Que diante da iminência do julgamento final, possamos encontrar paz em Ti e ser preservados como eleitos, experimentando a Tua misericórdia. No nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Agradeço por assistir até o final.
Espero que tenha aprendido algo sobre a Bíblia hoje. Ajude-nos dando like no vídeo, inscrevendo-se no canal e compartilhando. Até o próximo vídeo. Que a paz de Deus esteja com vocês.